Boa noite, caros amigos. Nós estamos começando mais um Evangelho no Lar, no capítulo 13, no item 18. O tema da noite de hoje é os órfãos. E a gente está aqui na presença de Stanley Tenório. Seja bem-vindo, Stanley, lá do Leopoldo Cirne. E Carmen Janete, que está aqui. Muito obrigada pela presença também, Carmen, que é a trabalhadora aqui da FEB. É uma alegria muito grande recebê-los. Vamos começar, vamos dar início para a gente começar a vibrar nessa mensagem maravilhosa. Então a gente pede a vocês que peguem o Evangelho, né, para acompanhar junto com a gente. Vamos lá. Vamos pedir para Carmen fazer a prece inicial, pode ser? Pode ser. Que bom, Senhor, por mais uma vez nos encontrarmos neste grupo, onde buscamos refletir os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Que estas reflexões possam servir a todos nós e a tantos outros que, como nós, precisamos de absorver em essência os teus ensinamentos. Amado Mestre, envolve-nos com o teu amor e com a tua benevolência, para que tenhamos a certeza deste amor grandioso que podemos também doar a seguir o teu exemplo a todos aqueles que necessitam deste amor. E que a paz deste imenso amor que envolve a todos, vindo de ti, possa neste momento eclodir em todo o universo e particularmente no nosso país. Graças a Deus. Graças a Deus. Pois é, vamos dar início à nossa reflexão da noite de hoje, item 18, os órfãos. Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesses quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância. Deus permite que haja órfãos, para exortar-nos a servir-lhes de paz. Que divina caridade amparar uma pobre criaturinha abandonada, evitar que sofra fome e frio, dirigir-lhe a alma, a fim de que não desgarre para o vício. Agrada a Deus quem estende a mão a uma criança abandonada, porque compreende e pratica a sua lei. Ponderai também que muitas vezes a criança que socorreis vos foi cara noutra encarnação, caso em que, se pudesses lembrar-vos, já não estaríeis praticando a caridade, mas cumprindo um dever. Assim, pois, meus amigos, todo sofredor é vosso irmão, tem direito à vossa caridade. Não, porém, a essa caridade que magoa o coração, não a essa esmola que queima a mão em que cai, pois frequentemente bem amargos são os vossos óculos. Quantas vezes seriam eles recusados, se na choupana a enfermidade e a miséria não os estivessem esperando? Dai delicadamente, juntai ao benefício que fizerdes o mais precioso de todos os benefícios, o de uma boa palavra, de uma carícia, de um sorriso amistoso. Evitai esse ar de proteção, que equivale a revolver a lâmina no coração que sangra, e considerai que, em fazendo bem, trabalhais por vós mesmos e pelos vossos. O Espírito Familiar, Paris, 1860. Interessante, só esse texto aqui no Evangelho que fala sobre os órfãos, né? E a gente percebe também a questão dos órfãos com relação às famílias, né? A gente lembra também a estrutura familiar, né? Que todos nós viemos, de certa forma, para termos, aliás, todos nós temos pais, mães, não é isso? Viemos para esse mundo para ter uma família. Ninguém vem, na verdade, para ficar órfão. Por algum motivo,
a gente pode também até começar a ver, né, à luz do Espiritismo, por alguma razão ainda existem os órfãos, né, que Deus nos provê, né, do lar. Embora muitas vezes os filhos, por algum motivo, né, se afastem desses pais materiais, né, que lhes deram a parte da genética, mas, de certa forma, eles são os pais, né? Na verdade, não existe órfãos no sentido, né? Como é que eu posso dizer? Não são órfãos, assim, de pai e de mãe. Todos nós temos. Agora, as Todos situações, nascemos, né? as situações são que se modificam, né? Dependendo de cada encarnação, da missão de cada um. E a questão que ele coloca aqui, né? Deus permite que haja órfãos, né? Para exortar-nos a servir de pai. Então, alguém fica órfão, alguém está carente e necessita de caridade. Então, é um exercício que a gente ainda precisa, né, ficar bem atento, né? Ser vigilante nesse ponto de não deixar que a carência, né, que alguém fique carente, que alguém fique necessitado dessa atenção, desse apoio, né, desse carinho. É uma solicitação, né, que é feita a todos nós para que nós pudéssemos deixar que este amor possa servir de paz a outros, né? Porque não é só o pai fisicamente. São muitos pontos importantes que nós podemos aliviar os órfãos sem ser simplesmente o pai, materialmente falando, ou mãe, materialmente falando, né? Há muitas maneiras também de socorrermos estes órfãos, né? E esse capítulo vem ainda continuando, não sabeis a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, está ainda incentivando a caridade, né? O amor às criaturas, ao próximo, incentivando a sairmos de nós mesmos e irmos em busca daquele que sofre, do necessitado, do desamparado. E não só o órfão que não tem pai e mãe, porque há muitos órfãos que têm pai e mãe, mas vivem isolados, né? No seu sofrimento, na sua dor. Quanta criança, né, que tem tantos brinquedos, tem tanta coisa, mas não tem a atenção, o carinho verdadeiro dos pais e sofre na sua intimidade. E às vezes nem todo mundo percebe, né, esse ponto. É verdade. Então, ele chama, acho que a nossa atenção para esta questão deste órfão. A orfandade é colocada também por um outro prisma, reclama uma reflexão sobre o dever dos pais. Nós sabemos que o empréstimo de natureza fisiológica qualifica o vínculo biológico, mas não a condição de filho e de pais, né? Porque muitas vezes, a despeito de emprestarmos a porta de entrada, logo que a criatura aqui chega, essa porta é fechada. E daí a razão pela qual o texto nos chama a atenção para o contexto da orfandade de gestos simples, tais como um sorriso amistoso, como colocado. A orfandade no sentido de ouvir o próximo, de conferir-lhe uma palavra, um gesto, por menor que seja. E esta orfandade, quando não percebida na forma como apresentada pelo texto, pode nos conduzir ao equívoco de que estaria atrelada a uma situação de ausência material. Mas há uma orfandade extraordinária no campo do sentir, do viver. Esse vazio existencial que, assustadoramente, nos traz como estatística um número alarmante de suicídios. Isso, né? Depressão também, né? Exato. E nós sabemos que os suicídios normalmente são precedidos por chagas do psiquismo humano, tal como colocado por você, Teresa, a depressão. Mas esses estados estão se instalando insidiosamente nos lares justamente pelo contexto de predominância de orfandade, porque a abundância se faz no plano material,
Mas no plano espiritual, Emocional. estamos todos nós vivenciando contextos de orfandades. Então, é preciso ater-se a essa E você falando observância. a questão da orfandade, eu me lembrei de Joana de Ângeles, né, daquele livro SOS Família. Sim. Ela fala exatamente sobre isso. Nós somos, todos nós somos órfãos de nós, né? Isso. Entre nós, todos nós somos órfãos. Todos nós dependemos do outro. E os outros dependem da gente. Uhum. Existe sempre essa carência, na verdade, a orfandade é geral, é global. E a questão também do idoso, né? A gente não pode pensar os órfãos só como criancinhas, mas tem a questão dos idosos também, que hoje são abandonados, né? pelos Afinal de filhos, contas, né? o idoso é a criança É a criança praticamente com o corpo envelhecido, porque ele começa a ver a mitigação dos sentimentos. Não é o caso de serem todos os idosos, mas alguns sofrem a decrepitude do corpo associada a essa diminuição da capacidade perceptiva. É algo natural, porque vai caminhar novamente para aquele despojamento do corpo. É ensinar a caminhar, né? Como se Isso, conduzir, cuidar. é muito interessante. Cuidar. A carência, né, que a gente tem sempre. Né? Isso, agora, o texto chama a Chama atenção atenção. para não permitir que a fome e o frio permita que essa alma se desgarre para o vício. Por quê? Porque nós sabemos que uma orfandade guardada a correspondência com a idade cronológica do ser pode comprometer toda aquela vidinha, toda aquela existência, né? Porque é um ser que ainda recebe orientação até encontrar-se em definitivo com autonomia que faz com que recobre todo aquele arcabouço pretérito que o acompanha, né? Então, é justamente na fase da adolescência que isso vem a se consolidar. Se a criança passa o caminho da orfandade já na tenra idade, é claro que essa adolescência tem uma possibilidade maior de se apresentar ainda mais confusa. E normalmente, quando confusa se apresenta, tem o ser humano uma propensão de agarrar-se a medicamentos que mitiguem aquela dor no plano imediato. E a droga, o vício, normalmente apresenta um leque extraordinário, né, de possibilidades ilusórias de se diminuir aquele sentir. Pois é, o sentido aqui da orfandade que ele cita aqui é muito abrangente, né? Dá para ter várias interpretações. Muito. E A responsabilidade dos pais, sem principalmente com relação aos filhos ainda na infância, pelo menos até os 7 anos, né? Que é exatamente aquela fase que a gente ainda pode moldar, né? Isso. Aquele ser. Né? Isso. Não olvidemos também que André Luiz aborda o tema inerente aos conflitos no lar e diz, creio que é em Missionários da Luz, que o grande problema é a dissonância entre os compromissos assumidos no estado de erraticidade e os compromissos desincumbidos quando reencarnados. O nosso grande problema está aí. Assumimos lá de bom grado, vamos aceitar como filhos, vamos educar. Quando chegamos aqui, então essa opressão, o fardo começa a se apresentar pesado e aí vem o desculpismo. Ah, não dá porque eu tenho que trabalhar. Ah, eu tive um filho, mas não era o filho que eu desejava. Enfim, é um contexto extraordinário de desobediência àquilo que nós assumimos espontaneamente. Afinal, sabemos que o processo reencarnatório recebe o nosso próprio desejo, né? Nós trabalhamos nele, né? Então, se nós construímos esse processo, por qual razão tratamos de destruí-lo quando ele se implementa? Essa é uma reflexão. Essa é a questão. A gente pode dizer, mas e o esquecimento do passado? Né? Muitos podem até né? dar essa desculpa, né? E o esquecimento do passado não faz com que nós não lembremos das nossas obrigações já feitas lá, né? Sim. Mas aí nós podemos também dizer que a própria doutrina nos ensina que o esquecimento do passado realmente é necessário
mas nós não esquecemos por inteiro, né? Porque tem sempre as companhias do mundo espiritual que vêm até nós, nos dando aquelas intuições, nos dando as lições. E ao dormirmos também, quando saímos do corpo, temos esse contato também com a realidade que a gente está vivendo. Então, não justifica, né? Responder o esquecimento do passado. E a nossa própria consciência também acusa, né? Eis a Tá questão. Pois é, não é? Eis a questão. Quando nós tivermos dificuldades em verificarmos se aquilo promove dor ao próximo, façamos o processo de modificação nas posições, estejamos nós na condição de órfãos e vejamos se é interessante, porque, a despeito do avançar da idade cronológica, percebemos comportamentos adotados por adultos que fazem com que as crianças corem, né? Porque os adultos muitas vezes se comportam de maneira muito mais pueril do que a própria criança. E esse gesto é um gesto que bem elenca essa situação. Ou seja, assumo eu a paternidade e numa determinada idade desejo voltar a ser adolescente. Tem coisa mais risível do que isso, mas é risível do ponto de vista estético, mas é dolorido do ponto de vista de vivência material, né? Então nós cuidamos de construir um paradoxo. Quando atingimos a idade adulta, estamos plenos nas nossas responsabilidades, desejamos nos tornar irresponsáveis novamente. E aí muitas vezes com consequências nos lares, legando aos filhos um contexto de orfandade indesejável. Total irresponsabilidade, né? Responsabilidade sempre, né? E essa caridade aos órfãos é como está no próprio texto a declinar, né? Uma carícia, uma palavra, um sorriso. Então não é complexo. É uma proposta simples, de atenção, né? E quando adentramos a esfera dos consultórios de psiquiatria e psicologia, qual é o reclamo que predomina? É a ausência, a lacuna. Não, meu pai me proporcionou tudo, mas no âmbito material, no plano espiritual, nada recebi. A presença dele, né? Em reuniões mediúnicas, a gente às vezes tem contato com espíritos que sequer aprenderam a orar. Né? Mas me ensinem então a orar, orem comigo. Então, nós não estamos aqui para brincadeira. O mundo não é um hotel 5 estrelas. O mundo é uma escola. O mundo Terra é uma escola na qual nós temos que buscar o aprimoramento dessa essência nossa, que é o próprio Espírito. É um grande mérito para os pais, né? Se aterem a essa verdade, essa realidade, da responsabilidade que eles têm dos filhos. Inclusive, eu lembrei agora no nosso lar, Laura, né, a mãe de Lísias, né? Ela disse que sempre que o Ministério do Auxílio solicitava, né, a ajuda para que ela recebesse as criancinhas lá, ela ficava muito feliz, né? E alertava aos pais, mostrava quanto é importante, né, cuidar das crianças, né? E tanto era que o pagamento, né, o bônus hora era dobrado por conta disso, né? Ela sempre gostava de acolher, né, receber no nosso lar os amiguinhos que chegavam. Quando chegavam as crianças, né, a atenção era redobrada, né? O benefício que ela tinha, né, o passo evolutivo era muito maior. É um exemplo para a gente começar, né, a refletir, todos nós, né? Agora, pais ou não, cuidadores, né? Que a gente não só pode dizer que é só de sangue, né? São as pessoas que acompanham alguém, acompanham um jovem, né? Ou uma pessoa de idade, né? Tudo tem que ser muito, né, bem analisado, com muito carinho, né? A doutrina cristã, e aí não me adstrinjo ao espiritismo, mas costuma dizer que Jesus está voltando, né? Eu diria que Jesus nunca deixou a terra. Por quê? Porque não foi ele que nos disse, todas as vezes que amparastes um pequenino, um enfermo, um encarcerado, estavas a amparar a mim. Eu aí estava. Mas por que temos tanta dificuldade
em observarmos isso, porque infelizmente predomina no nosso meio o egoísmo. O egoísmo é o responsável por isso. É o egoísmo que cria um ego superlativo, né? De forma que você fique cego para todas essas virtudes que estão ao seu redor e você não consegue encontrá-las, reclamando sempre esse encontro, paradoxalmente, né? É verdade. Nós estamos nas considerações finais, minha gente. Vocês querem fazer mais algum comentário? Acho que ficou bem claro, né? A questão da orfandade. Carmen, sim. E quando você falando de Jesus que está ainda conosco, né? Eu lembrei, quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, aqui eu estarei, né? Então ele está aqui na nossa mesa, não é? Ele está conosco fazendo o Evangelho. Que bom, né? Só em ter colocado Allan Kardec nesse mundo, né? Para ele trazer essas bênçãos, essas mensagens, né? Que cada vez que a gente lê, a gente tira, né? Kardec, e não podemos esquecer que no caso do nosso Brasil, nos presenteou com um anjo chamado Francisco Cândido de Amor Xavier, né? Porque essa mensagem kardeciana, que é extraordinária, tornou-se ainda mais luminosa nos nossos espíritos em virtude não só da obra produzida, mas sobretudo vivenciada por este ser que foi amor na mais sublime acepção e que certamente caminha também conosco. Verdade. A quem me diz isso, é certeza. Chico Xavier, Chico Amor, né? Na verdade, não era Chico, era o amor. O amor em pessoa, a doçura. Então, a gente fica muito triste porque está encerrando, mas muito feliz a gente ter conseguido captar essa mensagem tão maravilhosa, né? Que a espiritualidade nos trouxe. A gente desde já agradece a companhia de vocês, agradece a Diego que está aí transmitindo, a todos que nos acompanham, pela Rede Amiga Espírita, pela TV FEB, e lembrando a todos que todos os vídeos ficarão no YouTube da FEB, da FEPB, Federação Espírita Paraibana, para quem quiser assistir, logo mais. Então, a gente vai encerrar com a prece final que o Stanley vai fazer, desde já. Né? Agradecemos a todos pela participação. Mestre Jesus, elevamos os nossos pensamentos e sentimentos ao Senhor, a fim de agradecer a sublime oportunidade em estarmos reunidos em vosso nome, refletindo a grandeza do nosso Pai Deus através de sublimes irmãos, tal como elencado na pessoa de Francisco Cândido Xavier. Renovamos, pois, Pai, a nossa súplica para que neste momento de consolidação, de transição deste orbe, que nós possamos observar a mensagem simples, advinda do amor vivenciado, e tenhamos a coragem de promovermos a reforma íntima, tomando essas más inclinações e nos transformando moralmente. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade. Que a Tua mensagem remaneça no hino dos nossos espíritos e adentre a cada lar e esteja com a porta aberta. Muita paz para todos, até o próximo Evangelho.